Pessoal, boa noite. Agora, como vocês podem ver aí no aplicativo, a aula já está gravando. Boa noite a todos. Vamos quebrar esse gelo? Abra o microfone aí, dá boa noite. Estamos juntos ou não estamos juntos? Dá boa noite aí, turma. Quebra o gelo. Boa noite. Estamos juntos. Boa noite, boa noite, boa noite, Luan, boa noite. Podem desabilitar os microfones. Eu estou de plantão, mas vou estar ouvindo pelo fone de ouvido, tudo ok? Os microfones, por favor, pessoal. Desabilitem os microfones. Peguem os bloquinhos de anotações aí para a gente já anotar algumas observações com relação ao aplicativo. Primeiramente, estou vendo alguns colegas que estão chegando agora, o pessoal da CT Malvese, o professor Rodrigo Jacoldi, né? O Sidney está chegando, o Vitor. Gente, um enorme prazer estar recebendo vocês aí, tá bom? Bom, primeiro, deixa eu explicar para vocês o que pode acontecer no curso EAD. Tá aí a Lu, que já estuda com a gente, mais alguma turma aí, a Simone também já estuda com a gente, né? O André também já estuda com a gente. Pessoal, estamos no curso EAD, então daqui a pouco, dependendo até do tempo, né? Aqui em Brasília está chovendo bastante, a internet pode subir, né, Wesley? Se sumir, pessoal, se travar tudo, não saiam da sala, viu, Rodrigo? Fiquem à vontade, que eu retorno muito em breve, tá? Eu aviso lá no grupo também qualquer coisa. Então, são coisas que podem acontecer no EAD. Antes de eu me apresentar, eu gostaria que, junto com vocês agora, a gente aprendesse a mexer no aplicativo, tanto para quem está no celular, tanto para quem está no computador, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aí no aplicativo o sinalzinho do microfone? Vocês estão vendo aí? Sinaliza para mim com a mão, quem está vendo o sinalzinho do microfone. Beleza. Turma, por gentileza, esse microfone, durante o tempo que eu estiver falando com vocês, precisa permanecer desligado, tá bom? Senão, a interferência não vem só para mim, vai para todos os alunos. Combinado, turma? Combinado? Ok, muito bem. Do outro lado, vocês estão vendo aí o íconezinho, né, o símbolozinho da câmera. Vocês estão vendo aí o símbolozinho da câmera? Todo mundo sinaliza para mim que está vendo o símbolo da câmera. Legal, obrigado, Matheus, obrigado. Pessoal, principalmente homens, né? Homens sem camisa não pode, tá? Tá sem camisa, desliga a câmera. Alguém que for fumar, por exemplo, também não pode. Isso não é a FENATED, tá, pessoal? Isso aí é exigência do marco regulatório do MEC. Então, por gentileza, vai fumar algum cigarro? Desligue a câmera, retorna depois. Fechado? Combinado? Sem problema? Ok. Agora, turma, pode ter uma diferença aí para quem está no computador ou para quem está no celular. Para quem está no computador, logo depois da câmera, tem uma setinha aí, não tem? Uma setinha para cima. Pula isso aí não interessa para vocês, tá? Depois tem um rostinho. Para quem está no celular, talvez tenha que apertar esses 3 pontinhos aí. Mas vocês estão vendo um rostinho aí, que é um emoji, aqueles mesmos emojis que nós utilizamos no Facebook, no WhatsApp, enfim, um rostinho, né? Então, quando eu perguntar para vocês assim, o professor Rodrigo, o professor André Júnior, a professora Simone, estão me ouvindo bem? Basta sinalizar com emoji, tá? Por exemplo, eu vou mandar um coraçãozinho para vocês aqui, ó. Certo? Visualizem aí esse coração e mandem para mim também, por gentileza. Isso, pessoal, isso, muito bem. Podem desabilitar, por gentileza. Podem desabilitar. Obrigado, podem desabilitar. Agora, depois do emoji, tem um quadradinho que tem 2 letras C. Isso aí são legendas, tá? Pula isso aí também, vocês não precisam disso. Aí vocês estão vendo uma palmazinha da mão desenhada aí no aplicativo? Estão vendo? Sinaliza para mim que vocês estão vendo. Sinaliza. Ok. Essa palma da mão que o pessoal do Ágape levantou aí é quando vocês forem pedir a palavra, tá certo, pessoal? Quero falar alguma coisa, quero fazer alguma pergunta, levanta essa mão, ela aparece aqui para mim em forma de quem levantou primeiro e eu vou passando a palavra para vocês. Fechado? Fechado? Combinados? Combinados, turma? Abra o microfone aí e fala aí, tamo junto e combinado, bora! Vamos matar o gelo! Tamo junto. Tamo aí. Vamos lá. Tamo aí. Vamos lá. Tamo junto. Uma coisa, podem desligar os microfones, obrigado. Pessoal, uma coisa que eu quero falar com vocês. Temos... Tamo junto, professor. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, obrigado. Nós temos uma coisa que eu quero falar muito sério, tá? Presta atenção. O bloquinho de anotações, vocês já podem ir utilizando. Para quem tem um fone de ouvido, é interessante. Pessoal, eu sou... Microfones, por favor, desabilitem. Desabilitem os microfones. Eu não quero ensinar vocês a fazerem isso.
Ei, muito obrigado, muito obrigado. Antes da gente iniciar, turma, né, Lu? Gente, primeiro que eu vou chamar vocês de professores, tá? No mundo acadêmico, a gente trata todo mundo como professores, e é assim que eu vou tratar vocês, como professores, como terapeutas, como profissionais, tá bom? Então, antes da gente iniciar, eu quero deixar algo muito claro para todos. Foi até um momento ali de um bate-papo no grupo. As aulas gravadas, elas são disponibilizadas, por exemplo, hoje, pessoal, não se preocupe que é uma apresentação, né, não vai ter slide, eu vou apresentar o que, que vocês vão ver, como é que funciona o curso, para ninguém ter nenhuma dúvida. Então, as aulas gravadas, elas são disponibilizadas sempre no dia seguinte, tá? Mas é disponibilizada, pessoal, como um recurso de apoio, para que nenhum de vocês, para que ninguém seja prejudicado em relação ao conteúdo ou das disciplinas. Só que assim, turma, no entanto, né, Lu? Professores, esse curso ele é ofertado na modalidade presencial remota, ou seja, as aulas ao vivo e participação ativa. Tá bom? Por isso que a certificação não é concedida a quem acompanha o curso apenas de forma 100% gravada. Eu vou repetir. Assistiu a aula 100% gravada, não é certificado. Tá? Outro detalhe importante, certificado e CRT não são produtos de venda. São conquistas, resultado da sua presença, da minha presença, que eu também aqui sou um aprendiz, do nosso compromisso, da nossa participação, da nossa responsabilidade com a própria formação. Então faz o seguinte, ó, bora junto, turma, vamos junto construir com seriedade esse caminho aí, estamos junto ou não? Sinaliza para mim aí se estamos junto ou não. Então abre o microfone e grita, gente, estamos junto, faz barulho que aqui não é um monólogo, não. Tamo junto aí, professor! Tamo junto. Tamo junto! Legal, legal. Legal, podem desabilitar os microfones. Pessoal, eu sou muito criterioso, tá? Eu sou o gestor da FENATED, para quem não me conhece, sou um dos professores desse curso, mas eu sou muito acessível, né? Tem muita gente aqui que me conhece nessa turma, sabe que se me chamar, às vezes não respondo ali na hora, de imediato, mas 1, 2 minutos já estou respondendo. Aquilo que eu já atendo vocês, já consigo atender vocês na solicitação, é imediato. Aquilo que não depende de nós, depende de uma outra situação, e aí a gente sempre corre atrás para resolver para vocês. Tamo junto, fechado? Bora começar? Antes de qualquer coisa, quero que vocês entendam uma outra coisa muito importante, pessoal. Estar aqui hoje, todos nós juntos, pessoal, não é algo pequeno. Principalmente se a gente pensar assim, ó, no mundo onde tanta gente vira o rosto, onde tanta gente, né, Lu, prefere virar o rosto para não ver, cara, vocês escolheram olhar. E isso, por si, pessoal, já ganha um ponto muito positivo dentro da FENATED e já diz muito sobre vocês. Hoje se inicia uma nova turma de formação de conselheiro, terapeuta em dependência química, monitoria, coordenação, mas eu preciso ser também, antes de mais nada, muito honesto desde o primeiro minuto, tá? Não é um curso comum, porque o que está em jogo aqui não é uma profissão qualquer, pessoal. O que está em jogo é uma vida, ou são vidas humanas, em um dos seus estados mais frágeis, que é justamente a adicção ativa da dependência química. Pessoal, faz sentido para vocês? Faz sentido? Sinaliza para mim se faz sentido, professor Rodrigo Jacoude, professor C.T. Malfas. Obrigado, pessoal. Tá? Nós não estamos falando de um tema que é distante, não, pessoal. Nós estamos falando... Aliás, nem vamos falar de estatística aqui, viu, professor Rodrigo? Não estamos falando de algo que acontece com os outros, né? Basta estar ao redor de vocês aí. Basta olhar ao redor de vocês. Basta acompanhar a realidade que, inclusive, até na mídia aparece para nós, né? A gente tem visto aí, pessoal, vê se faz sentido. Filhos que estão perdendo, ou então perderam já a infância, né, Lucimar? Então, são crianças que aprenderam cedo demais, pessoal, o que é medo. Tá? São pais hoje que, sei lá, vivem como estranhos dentro da própria casa, me entendem? Pessoas que até pouco tempo, professores, tinham trabalho, tinham um endereço, tinham uma rotina, e hoje, professores, não tem mais nada. Nem sequer um lugar seguro para dormir. E posso falar uma coisa para vocês? Nós estamos num curso, né? Mas nós sabemos disso. Porque isso não é teoria. Isso é realidade. Né? Dependência química, a gente sabe que é um transtorno
completamente devastador, né, turma? Porque ela não destrói apenas o corpo, ela vai invadir a tua mente, ela vai desorganizar os nossos afetos, ela vai romper vínculos, ela distorce valores. E outra, turma, ela vai apagando a identidade da pessoa, como apagou a minha um dia. Quem olha de fora, muitas vezes, vê apenas o comportamento. Nós não vamos estudar só o comportamento. Mas quem se aproxima de verdade, percebe que ali existe alguém tentando sobreviver a algo que já se tornou muito maior do que ela. Talvez tudo isso que eu esteja conversando com vocês aqui, professores, faça sentido, inclusive, na própria vida pessoal de vocês, de muitos aqui. Faz sentido? Faz sentido, amigos? Legal, legal. Caixinhas para festa, legal. Você tem Malvese. Manda um abraço aí para a Mari, tá? Para o professor Heraldo, para todo mundo aí. Obrigado pela participação de vocês. Então, é exatamente por isso que o mundo não precisa, professor Rodrigo, o mundo não precisa de profissionais de prático mais não, meu irmão. Não precisa de gente treinada para repetir, ficar falando frases bonitas na hora da reunião, sabe? Aplicar, sabe aqueles protocolos frios? Aí o cara depois, sabe o que acontece, profissional? Vai embora no fim do turno com a consciência tranquila ou anestesiada. Eu não consigo. Desculpe. O que o mundo precisa hoje, e com urgência, professores, são profissionais de verdade. Gente que entenda que servir ao outro não é posar de Salvador, meu irmão. Não é posar de Salvador, mas é sustentar a tua presença quando tudo já desmoronou na vida daquela pessoa. Pessoal, me chamo Adriano. Eu sou gestor dessa instituição e também sou um dos professores desse curso, eu já falei isso para vocês, mas eu preciso dizer algo muito claro, vou deixar isso muito claro para vocês. Eu não falo aqui como alguém que apenas estudou a dependência química, se formou, fez faculdade, não. Eu falo como alguém que conheceu esse lugar de perto, por dentro. E isso já muda muita coisa, né? Faz sentido para vocês? Faz sentido? Porque quem esteve lá, e eu acredito que muitos de nós aqui já estivemos, sabe que a dependência química não começa na substância. Ela começa onde, pessoal? Muito antes, na verdade. Ela começa lá quando a dor, professores, quando a dor não encontra uma escuta, né? Quando o sofrimento ele é romantizado, ou então ele é minimizado, faz sentido para vocês? Ou então quando alguém aprende a sentir, é perigoso, cara. Chorar, professores, é fraqueza. E pedir ajuda é vergonha. Está fazendo sentido para vocês? Bem. A droga, pessoal, me ajuda aí. Muitas vezes ela entra como uma tentativa de alívio, não é, professores? Um alívio, a gente sabe que é falso. A gente sabe que ele é temporário, né, mas que no início ele funciona. Que a droga funciona, pessoal. Só que depois ela vai cobrar um preço alto demais. E aí, quando se percebe, já não se trata mais de prazer. Se trata de sobrevivência. Porque o cara não usa para viver bem, ele usa para não morrer por dentro. E embora na literatura a gente conhece, para quem é de narcóticos anônimos, né, ou alcoólicos anônimos, tem uma parte na literatura que diz que usar é morrer em todos os sentidos. É por isso, professores, que tratar a dependência química exige muito mais do que técnica. Me aparece cada um aqui, viu, professores? Me aparece cada um aqui. Ô, Lucimar, professor Rodrigo, André, Simone, professor Maestro, me aparecem uns caras aqui, Alexandre, me aparece aqui, Rui, os caras falando assim, Vitor, pô, eu já tenho 20 anos de caminhada, eu só preciso da CRT, pode procurar outra escola. Que aqui, se o cara tiver 50 anos de experiência, vai fazer o curso para adquirir o certificado. Ponto final. Faz sentido ou não? Então, tamo junto, pessoal. Todo sentido. Legal, obrigado. Para mim vai ser uma honra caminhar ao lado de vocês, tá? Porque aqui não tem pedestal. Eu sou um aprendiz igual a vocês. É por isso que tratar dependência química vai exigir de vocês, de nós, de mim, muito mais que técnica, porque vai exigir maturidade, pessoal. Inclusive, Lu, você fez a terapia 3R, exige maturidade emocional, né? Exige humildade, exige responsabilidade, porque vocês vão lidar com pessoas que já perderam quase tudo, turma. Inclusive a confiança nos outros, pessoas que já foram julgadas, já foram rejeitadas, já foram abandonadas e foram tratadas, e ainda são tratadas como problema. Como problema.
Deixa eu dar uma... Professor Maestro, se o senhor levantou a mão, pode abrir o microfone e falar alguma coisa, querido? É onde se exige principalmente a verdade, professor. Sim. O pior inimigo da dicta é a mentira. Agora vai querer uma cadeirinha de falsa, começa por aí. E eu vou dizer, obrigado, viu, professor Maestro, pela contribuição, e eu vou dizer algo com muito cuidado para vocês, mas com muita verdade, professores. Quem chega para o acolhimento, quem vai chegar aí para vocês, né, os cuidados de vocês, não chega quebrado por acaso não, meu irmão. A gente sabe que o cara chega arrebentado, mas não é por acaso. Gente, vamos aprender uma coisa. Existe uma história ali. Existe um caminho de dor, cara. Existe algo que não foi visto, professores, não foi cuidado, não foi acolhido no tempo certo. E o nosso papel, o papel de vocês, o nosso papel não é julgar essa história, né, pessoal? Não é corrigir a vida do outro. Não, professor, não é corrigir? Não é corrigir. Não é impor verdades apenas através da minha mente. O papel nosso, o de vocês, qual vai ser? É oferecer estrutura onde houve o quê? Lu, onde houve caos. Né? A gente precisa colocar limite onde houve descontrole. A gente precisa ativar a escuta ativa onde houve silêncio. E a gente precisa ser humanos. Humanidade onde houve desumanização. Pessoal, vou abrir até um parênteses aqui. A gente tem observado aí, né? Ver se faz sentido para vocês. Unidades, eu não vou generalizar, porque tem muita comunidade, muita clínica, muita CT trabalhando correto, mas tem gente batendo em acolhido dentro de clínica. Vou falar uma coisa para vocês, nada, absolutamente nada, Simone, André, Rodrigo, Lucimara, pessoal da Ágape, Wesley, nada justifica bater um ser humano. Principalmente quando ele vai para dentro de uma atmosfera onde o que se propõe é um tratamento da dependência química. O cara que bate em acolhido dentro de comunidade, esse cara não me representa como ser humano e nem como profissional. Ponto final. Faz sentido para vocês? E se chegar aqui, companheiro, eu sou o primeiro aí no Ministério Público, descredencio a credencial e vou no Ministério Público denunciar. Tá batendo em acolhido? Denuncio na hora. E está gravado aí, eu falo rasgado. Então, o nosso papel, a gente precisa oferecer o quê? É estrutura. Né, pessoal? Né? E isso não se aprende, sabe como, professores? Em frases construídas e prontas. Isso se constrói no encontro, no olhar, no nosso tom de voz, na nossa postura, no nosso jeito de dizer não. No jeito de tentar o processo, sabe? Quando a pessoa ela quer desistir. Nós não estamos formando pessoas para lidar com dependentes químicos. Uau! Agora eu peguei vocês. Agora vocês ficaram confusos. Eu não tenho um custo para dependência química? Não. Eu não estou treinando ninguém aqui para tratar de dependente químico. Estamos formando pessoas para lidar com seres humanos adoecidos. Os caras estão completamente, professores, os caras estão atravessados por um transtorno que atinge não só ele, a gente sabe disso, mas todo o sistema da família, né, Rodrigo? Não só da família, social também, tudo aquilo que está ao seu redor. Por isso eu preciso dizer algo que pode ser desconfortável para vocês, mas é extremamente necessário, pessoal. Não existe espaço aqui nesse curso para vaidade profissional. Não existe espaço aqui para ego inflado. Isso é da doença, filho. Não existe. Vou contar um casinho para vocês aqui. Se vocês estiverem esperando um curso para receber a sua CRT, o seu certificado, pregar na parede, sabe, Rui, e deixar ali igual um status, meu querido, né? Eu sou terapeuta, que não for para entrar na vida do ser humano com respeito, vocês estão no curso errado. Estão no curso errado. E já vou dar logo uma lenha. Se for para receber essa CRT no final do curso, a carteirinha de monitor e coordenador também, e o certificado com pelo do MEC, para não entrar na vida do ser humano, eu já dou logo uma semente no coração de vocês. Já rasga o certificado na hora que receber, já quebra a carteirinha porque ela não tem valor nenhum. Nem como status. Não existe espaço para quem quer status. Não existe espaço aqui na FENATED para quem quer poder ou reconhecimento. Quem trabalha com dependência química, pessoal, precisa entender que muitas vezes o maior resultado, professor Rodrigo, o maior resultado do trabalho de vocês, ele é invisível.
Ele é invisível. Né? Às vezes, sabe o que vai ser, pessoal? Vai ser alguém que permaneceu mais um dia porque você foi lá e fez uma abordagem bacana, né? Sem pressão, sem nada. Alguém permaneceu por mais um dia. Isso é um milagre. Ou então, às vezes, é alguém que não desistiu naquela semana porque teve um atendimento com vocês. Às vezes é alguém, professora Lu, que pela primeira vez sente que não está sozinho porque vocês estão presentes. E isso, professores, exige verdade, cara. Exige presença. Exige caráter. Então, observe que ao longo desse curso aí vocês vão ser convidados a rever, inclusive, conceitos, crenças, até as nossas próprias certezas pessoais. Porque esse curso desafia a gente, pessoal. Ninguém consegue cuidar da dor do outro sem olhar para mim mesmo. Eu não consigo se eu não olhar para mim mesmo. Vocês não conseguem se vocês não olharem para dentro de vocês mesmos. E isso não é fraqueza, professores. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Lembre-se de uma coisa muito importante. Claro que tudo, eu estou fazendo um resumo de tudo que a gente vai ver durante o curso, né? Um resumo rápido, breve, como gestor, não poderia deixar de estar aqui, mas aprendam, a gente não salvou ninguém. Eu vejo uns caras falando, salvei a vida de fulano, não salvou nada, irmão. O que a gente pode fazer é algo muito mais poderoso. Se capacitar, humildade, estudar e não atrapalhar o processo de quem quer viver. Vou repetir. Não atrapalhem o processo de quem quer viver. A gente pode oferecer condições reais para que a pessoa se reconecte, né, pessoal, com a própria dignidade, não é mesmo? Né? Então, e assim, eu espero, de fato, sabe o que é, turma? Que vocês nunca se tornem invisíveis, que vocês nunca se tornem uma pessoa insensível, um trabalhador, um profissional insensível, que vocês nunca banalizem o sofrimento do outro. Nunca esqueça que por trás de cada comportamento, que a gente vai falar também de comportamento, principalmente se esse comportamento estiver apresentando para você de forma complicada, difícil, existe alguém tentando sobreviver do único jeito que sabe, do único jeito que consegue. Então, hoje começa uma formação, agora, mais do que isso, começa uma responsabilidade. Entenderam isso? Vocês entenderam isso? Começa uma responsabilidade? Entenderam isso? Abra o microfone, vamos gritar, pessoal. Entendemos isso, professor. Vamos lá. Entendemos isso. Entendemos isso. Entendemos isso, professor. Entendemos isso. Então é isso. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Então, que vocês escolham, de fato, microfones, pessoal, desabilitem, por favor. Obrigado, muito bom, parabéns. Que vocês escolham ser profissionais de verdade, sabe, pessoal? Não de plástico, eu repito. Não é aquele profissional de aparência, de presença, com ética, com humanidade, né, turma? Né? Então, sejam muito bem-vindos. Que esse início marque não apenas simplesmente mais um curso para vocês, mas um compromisso real com a vida de que chega até você aí pedindo ajuda, cara. Né? É justamente, aliás, por causa dessa responsabilidade aí que a gente precisa falar com muita seriedade sobre alguns pontos que são urgentes, pessoal, são urgentes. Pontos que não podem mais ser ignorados, não podem ser romantizados, sabe, professores? Não podem ser tratados com superficialidade, não pode. São temas que atravessam todo esse curso e que, se não forem bem compreendidos, podem fazer mais mal lá na frente do que bem. Desculpe eu ser tão assertivo, tá? Aliás, não peço perdão por ser tão assertivo, é porque realmente precisa sim. Quer que eu mostre uma coisa para vocês? Professor Rodrigo, nós estamos em 38 alunos, 40 alunos, vamos colocar 40 alunos, porque tem um WhatsApp aí que tem 2, 3 alunos, né? Nós estamos com 21 presenças, porque uma ali sou eu. E lamento, hein? Lamento. Lá no final do curso vai chorar, o meu certificado, não fiz atividade. Eu não entrego. Quem conversa, quem trabalha comigo, sabe que eu não entrego. Eu não certifico quem não faz o curso. Né? Então, quando eu falo que pode fazer mais mal, turma, é porque um deles é aceitar uma verdade difícil, mas libertadora. A dependência química não tem cura. Mas o professor Adriano está ficando doido, ele já tinha falado isso e ele fala. Todo mundo sabe isso, a gente aprendeu isso lá na cartilha, né? O que a gente aprendeu lá no jardim de infância? Dependência química, progressiva, incurável, o que mais?
Pode falar, não estou ouvindo. Fatal. Fatal. Então, vamos atualizar? Vamos atualizar? Anotem aí na apostila ou no bloco de anotações de vocês. Ela é progressiva, ela é incurável, ela é fatal. E anotem aí, mata desmoralizando. Hoje a realidade é essa. Mata desmoralizando. Anote aí, por favor. Simone, anotou? Luan, Vitor. Mata desmoralizando, pessoal. Eu sei que essa frase, dita dessa forma, talvez Pode até repetir, assusta, né? professor? Posso. Progressiva, incurável, fatal e mata desmoralizando. Desmoralizando. Né? Eu sei que incomoda, eu sei que pode, às vezes, até gerar alguma resistência por parte de alguns, mas ela precisa ser entendida. E com a nossa maturidade, né? Quando a gente diz assim, pessoal, que a dependência química não tem cura, a gente não está dizendo que não existe esperança. Né? Não estamos dizendo que não existe recuperação. O que estamos dizendo é que não existe um ponto final, e não existe um ponto final mágico onde alguém deixa de ser vulnerável. Entenderam isso? A dependência química é uma condição crônica. Ela exige vigilância, né? Ela exige cuidado contínuo, ela exige responsabilidade ao longo da vida inteira. Mas aqui existe algo fundamental que muda tudo. E se vocês não aprenderam isso em lugar nenhum, vão aprender agora. A dependência química, pessoal, não tem cura. Concordo. Mas o ser humano tem. Uau! O ser humano, Lucimar, tem. Faz sentido para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Gente, dependência química não tem cura, mas o ser humano tem. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Mas o ser humano em que aspecto, professor? O ser humano como um todo, o ser humano holístico. Né? O ser humano tem cura. A doença vai permanecer nele, mas ele muda, ele molda o caráter dele. Ele passa a ser uma pessoa com responsabilidades. Ele passa a ser uma pessoa que sabe que é portador de uma doença que não tem cura, mas ele não se arrisca, ele não se põe em risco mais. Né? Ele não trabalha a sua inteligência em cima da doença, ele trabalha o quê? A obediência. Isso muda completamente a forma da gente trabalhar, pessoal. Porque, microfones, por gentileza, microfones, desabilitem. Desabilitem. Microfones, pessoal. Matheus, é o seu, obrigado. Pessoal, observe uma coisa. Já vejo ali, isso muda completamente a forma de trabalhar. Porque a gente não trata droga. Nós tratamos quem? Pessoas. Nós cuidamos daquilo que foi quebrado na história, nos vínculos, na própria identidade, professores, na autoestima, no senso de pertencimento. Então, o ser humano tem. O foco não é apagar o passado, né? Não é esse. Mas é construir um presente possível, né? Juntamente com um futuro que possa trazer dignidade para essas pessoas. Isso a gente ajuda, né? Deixa eu ver quem está na fila aqui em primeiro lugar. Professor André Júnior. Boa noite, professor. Tá me ouvindo legal? Perfeitamente, queridão. Interessante o que o senhor falou aí, né? Realmente não tem cura, né? Mas tem tratamento, né? Até o final da tampa do caixão fechar, né? Praticando os princípios espirituais, né? Que é a honestidade, né? Sem isso a gente não consegue, né? Se manter limpo, né? Porque a droga só é a cereja do bolo, né? Tá no nosso comportamento, né? Então, a gente não praticar, André, né? deixa eu só interromper você, peço perdão por te interromper, porque você está falando algumas coisas que são muito importantes eu levar para o grupo inteiro. Vocês viram o que o colega trouxe para nós, né, pessoal? Vigilância eterna, né, recuperação para a vida inteira, tudo isso nós já sabemos. Né? Nós já sabemos, né, André? A gente aprendeu isso juntos, né? Agora, eu posso ir mais além? Eu posso ir mais além nos meus estudos? Eu posso ser um terapeuta um pouco mais completo? Porque quando o ser humano ele começa a se organizar de forma interna, aqui por dentro, André, quando ele volta a se perceber como alguém, por exemplo, que tem valor, trabalha a autoestima, o cara tem escolhas, porque na ativa, perdemos o poder de escolha. Né, gente? O cara tem responsabilidade, então a relação com a substância ela também muda, Rodrigo. Né? Não porque o risco desapareceu, não é isso, mas porque a pessoa passa a ter recursos. André, aí você trouxe um negócio muito interessante, obrigado por isso, ele tem recursos emocionais para lidar com ele mesmo. E isso exige, pessoal, profissionais preparados de verdade. Aqui não vamos ficar em abordagens simplistas, aquelas que nós já conhecemos. Inclusive, em 12 passos, vocês vão ficar assim, impressionados como a gente vai muito mais a fundo.
né? Outro ponto urgente que nós precisamos enfrentar, turma, é a forma como a sociedade ela olha para quem sofre com a dependência química, né? É porque, infelizmente, a gente vive, né, turma, em um tempo em que eu mesmo fui rotulado muitas vezes, acredito que muitos de vocês também, né? Ô, noiado, ô, escolha da sociedade. Cara, e todos esses rótulos são lançados com muita facilidade hoje. Pessoas são reduzidas a palavras duras, a palavras mordazes, desumanizantes, né? Já vejo ali, tá? Muitos são chamados de zumbis, outros são chamados de lixo, outros são chamados de casos perdidos, mas deixa eu dizer algo que nunca pode ser esquecido. Aquilo que a sociedade, professora Simone, aquilo que a sociedade, professora, chama de zumbi, tem uma mãe ainda que chama de filho, cara. Ainda existe um nome, entendeu? Ainda existe uma história, ainda existe alguém que foi embalado, foi pego aqui no colo, né, turma, que teve um primeiro dia de escola, que já foi o sonho de alguém, e quando nós esquecemos disso, o cuidado morre. O trabalho, ele vira a contenção, o acolhimento, ele vai virar uma exclusão disfarçada. Faz sentido para vocês, amigos? Faz sentido para vocês? Maestro, pode falar, queridão. Desculpa, viu? Não, faz todo sentido, professor. Eu passei Não. essa semana e vi uma situação que eu não acreditava. Não acreditei. A gente tem uma certa experiência em lidar com isso, até por ter sido continuar vigilante. Um rapaz aqui da minha cidade colocou no Facebook: preciso de ajuda. Algumas pessoas responderam, fala, e não dizia nada. Daí eu entrei: o que está acontecendo, Marco? Conhecia? Marcos Henrique. Ele me atendeu no privado. Falou que estava em Cravinhos, pé de Ribeirão Preto, e que tinha caído de novo na bebida e precisava de ajuda a voltar para casa. Já era umas 7 horas da noite. Eu aconselhei ele, falei: procura um albergue, se tiver aí, um hospital para você passar a noite, eles vão te encaminhar e vão te dar uma força. Ele falou: já fui, aqui eu sou tratado como um lixo. Professor Maestro, deixa eu só interromper, que o senhor entrou num assunto muito interessante e me lembrou de algo que eu preciso compartilhar com o grupo acerca do que o senhor trouxe, um comentário que o senhor trouxe, se for me permitir, eu considero isso muito importante. Vocês observaram o que ele trouxe, né, pessoal? Ao longo desse curso, inclusive, viu, professor Maestro, a gente vai aprender juntos a diferenciar o comportamento da identidade. Perceberam? Depois eu vou deixar o senhor terminar, tá? Porque quando a gente começa a entender que o que aparece muitas vezes é só a camada mais visível de um sofrimento muito mais profundo, pessoal, então a gente vai aprender que nem todo silêncio ele é resistência, nem toda agressividade é falta de caráter, nem toda recaída é fracasso. Tem uns caras que eu acho o máximo, né? Usou, perdeu. Claro, é da Irmandade, vai usar isso, né? Mas como profissional, cara, não posso. Eu não posso compactuar com um profissional que chega assim, Rodrigo. Ele chega no acolhido, Rui, chega no acolhido, Wesley, e fala assim, fecha o olho, Simone, abre o olho, tá internado. Desculpa a expressão que eu vou utilizar, vai para PQP com um tipo de expressão dessa, meu irmão. Vai para PQP. O outro vira e fala assim, aceita que dói menos. Porra, gente, brincadeira, hein? Desde quando aceitar é aceitar a aceitação dos outros? Aceita que dói menos. Desculpa a expressão que eu vou usar, dona Simone, professora Lucimara, das mais meninas aí, vai para PQP com um tipo de expressão disso, não me representa também, viu, André? Esse tipo de profissional não me representa. Aceita que dói menos. Aí o outro grita lá, porque o cara fez uma coisa legal, viu, Rodrigo? O cara grita lá, maestro. Aí eu vi recuperação, hein? Recuperação não é para se ver, não, meu irmão. Recuperação é para se viver. Desce daí, tira a venda dos olhos, bora aprender todo mundo junto. A gente vai aprender que nem todo silêncio é resistência. Né? Faz sentido, pessoal? Fala, Lu. Simara, boa noite. Todo sentido. Boa noite a todos. Obrigado, inclusive esses dizeres, né, em clínica, eu penso na minha cabeça, que são tudo gatilho. Né? Eu fiquei internada uma vez por 45 dias. E fui coordenadora terapêutica em uma clínica.
E nessa clínica tinha muito isso, sabe? Esses dizer força, não sei o quê. Então, eu penso que tudo isso é gatilho. Porque, tipo, eles adaptam novas gírias e fica naquela malandragem, E né? fica algumas mensagens subliminares, né? Por exemplo, quando o cara Isso. faz força, significa duas coisas. Ou força, tamo junto mesmo, ou então força vai se lascar sozinho. É isso. Ponto final. Isso. É. Bom, turma, obrigado pelas contribuições de vocês. Há outro tema, antes da gente finalizar, que eu não posso, que a gente vai abordar, claro que a codependência, né? É o impacto da dependência química na família, porque não existe, pessoal, anotem, não existe um usuário isolado. Qual é o isolamento, professor? Não tem nada a ver com o usuário isolado. Existe um sistema adoecido. Existe codependência, existe culpa, existe exaustão, existe... Inclusive a exaustão emocional, né, professores? Existe medo, né, pessoal? Existe tentativas desesperadas de controlar o que não é, o que é incontrolável, né? E muitas famílias chegam tão adoecidas quanto quem fez o uso. Faz sentido? Faz sentido, pessoal? Faz sentido para vocês? Aí tem uns profissionais, vou abrir um parênteses aqui, Wesley, vou abrir um parênteses aqui, Rui. Tem uns profissionais, professor Rodrigo Jacoldi, né? Acredito que o nome do senhor pronuncia desse jeito. Se eu estiver errado, só me corrija. Mas professora Sueli, professora Simone, professor Rodrigo, cara, eu fico louco com isso, né? Tem uns profissionais que falam assim, não vou convidar a família para visitar fulano de tal, não. Não vou deixar a família vir na visita, não, porque vai trazer problema. Meu irmão, acorda! Porque se o profissional não estiver preparado para trabalhar os transtornos de uso de substância, TUS, né, que é a dependência química, que envolve a família, o cara não vai participar junto com a família desse acolhimento. Irmão, desculpa a brincadeira, não é uma brincadeira num tom sério. Pega um carrinho de picolé e vai para a praia vender, filho. Não serve para ser terapeuta. Não serve para ser terapeuta. Pega um carrinho de picolé, vai para a praia vender. E se o profissional não estiver preparado, ele entra nesse sistema e se perde. Ele se perde. Ou então ele se alia à culpa, ou ele reforça a exclusão de um acolhido, ou então ele fica alimentando expectativas irreais. Irreais. Aqui a gente vai aprender junto que ajudar não é fazer pelo outro. Não é. A gente precisa sustentar limites com humanidade, é dizer não quando necessário, né, turma? É frustrar expectativas irreais, mas sem destruir o vínculo terapêutico. Alexandre, boa noite, querido. Boa noite para o grupo. Professor, referente à situação aí que a gente aborda com dependência, né, os familiares ali que ficam por evidentes ali adoecidos, né, um tema muito interessante. Eu gostaria de saber, assim, né, qual seria mais ou menos o sugerido em questão à visita. De repente a gente corta uma visita ou uma ligação. Boa, excelente. Excelente a sua pergunta. Primeiro, a gente vai deixar para ver na aula de codependência. Os microfones, por favor. Quando for em codependência, a gente vai entender tudo isso, tá bom? Tranquilo? Sem problema? Tá? Agora, você falou uma última frase, perdão, né? Eu me esqueci. Você pode repetir a última frase que você falou? Como lidar com isso, a gente vai ver no curso. Tranquilo? Fechado? E o que você disse no final, a última frase que você falou? Me ajuda aí que eu me perdi um pouquinho no meu raciocínio. Como eu não uso slide, não deu nada. Como que a gente, né, na realidade, a gente vai lidar com esse tipo de situação, né, professor? Porque a gente sabe que é muito difícil e a dependência química como um todo, né, ela é ruim. E eu não falo sobre só a dependência química, né, porque isso aí veremos aí, como você disse, nas aulas por vir. Mas com o paciente mesmo, né, assim, como ser humano, né, porque se tem muito aquela educação, né, de que eu não posso perder um paciente dentro de clínica, mas também eu acredito que se faz muito mal como ser humano, por conta que já tem a distância, já vem, né, um sofrimento aí no decorrer, né, desses dias, que se é a separação, que se tira do uso, que se tem abstinência, né? Então... Tudo isso, obrigado. Desculpa te interromper, perdão, mas pode desligar o microfone. Você foi muito feliz, porque tudo isso está no contexto aí do curso. Codependência, né? A ambivalência, como é que a gente vai abordar? Porque nós também vamos falar sobre recaída, tá, pessoal? Porque os caras falam que... eu fico de cara assim, ó, turma.
quem volta da recaída, não pode, a gente não pode, nem tem esse direito de invalidar tudo que ele já aprendeu. Mas não perdeu. Não, não é assim, pessoal. Desculpa, mas não é assim. A gente não pode invalidar tudo aquilo que ele aprendeu. Tá bom? Então, a gente vai falar sobre recaída também. Não como um tabu, né, obviamente, não como vergonha, mas como parte de um processo que precisa ser compreendido. Né? A recaída não pode ser vista apenas como falha moral, nem como algo normalizado também, sem a gente refletir sobre isso, sem a gente estudar isso. Ela precisa ser entendida, ela precisa ser analisada, precisa ser contextualizada, e a gente vai estudar isso, tá bom? Porque cada recaída conta uma história também, pessoal, né? E quem soube ouvir essa história, vocês como profissionais, pode ajudar a evitar a próxima recaída. Imagina isso, cara. Outro ponto essencial. Gente, só um detalhe. Minhas aulas são rápidas, as minhas, tá? Não são cansativas, porque não adianta eu ficar aprendendo vocês aqui 2 horas, 1h30, para daqui a pouco você não entrar mais nada na cabeça de vocês. Então, é praticidade, objetividade, oportunidade para vocês conversarem, e quarta-feira a gente vai ter outra aula. Ponto. Simples, simples. Não deixe vocês cansados, não vou estender 2 horas de aula, para quê? Porque se depois de uma não se aprende praticamente mais nada. Não é verdade? A gente fica cansado, já começa a ir no banheiro, já quer sair da aula, não é verdade, turma? Faz sentido? Eu já fui residente, pô. Os caras, depois da sonoterapia, tacavam 2h30 de reunião de passo. Meu irmão do céu, só faltava... Eu ia no banheiro umas 15 vezes. Umas 15 vezes eu ia no banheiro. Mas, enfim, né, turma? Outro ponto que a gente... que é essencial, que esse curso vai trabalhar conosco, é o papel do profissional diante do sofrimento externo, né? A gente vai aprender junto que não dá para salvar todo mundo, e isso dói mesmo, o colega trouxe aí, dói admitir, dói aceitar que um cara desistiu no meio do nosso plantão, mas negar isso adoece a gente, entenderam? Se a gente negar isso, cara, quem tenta carregar todas as vidas nas costas, se arrebenta. Quem acredita que depende apenas dele, o sucesso do outro, vai se frustrar, vai se culpar, vai se desgastar. Por isso, professores, vamos falar de limites. Limites profissionais, vamos falar de autocuidado, tá, pessoal? Vamos falar de ética, vamos falar de responsabilidade. Cuidar do outro sem cuidar de mim mesmo não é nem uma questão de altruísmo, pessoal, é imprudência. É imprudência. Nós vamos aprofundar a importância da escuta de verdade, da escuta ativa, da escuta verdadeira, né? Não aquela escuta apressada, cheia de respostas prontas, não, aquela escuta que suporta o silêncio, que aguenta a contradição, né? Que não se assusta com a dor, porque muitas vezes o primeiro tratamento que alguém recebe, sabe qual que é? É ser ouvido sem ser interrompido. E talvez uma das coisas mais importantes que vocês vão aprender, e eu vou aprender também junto com vocês, é que a recuperação não é voltar a ser quem eu era antes. É construir alguém novo. Com mais consciência, mais responsabilidade, mais verdade, né? É aprender a viver a vida sem nenhuma anestesia, sem fugir de nada, sem fuga, sem auto-engano. Agora, profissionais, nada disso é simples. Nada disso é rápido. E nada disso é superficial, nem o nosso curso. Mas é possível, não é? Estamos aqui, não é? É possível. E é por isso que esse curso existe. Não para formar técnicos frios, não, mas para formar pessoas capazes de sustentar processos de verdade, que vocês vão viver de verdade. Pessoas que entendem, que vão entender que cada vida importa, pessoal. Mesmo quando o mundo inteiro já desistiu dela. Então, eu vou orar para que vocês nunca esqueçam disso. Porque enquanto houver alguém, pessoal, chamando aquele zumbi de filho, ainda existe sentido em tudo isso que nós estamos fazendo aqui agora. Ainda existe sentido. Então, diante disso tudo que foi dito aqui para nós hoje, né, pessoal, eu não quero encerrar essa aula com respostas, porque quem trabalha com dependência química precisa aprender, antes de tudo, a conviver com perguntas, né? E perguntas que não se respondem agora, por exemplo, perguntas que acompanham a caminhada, perguntas que muitas vezes, pessoal, só o tempo e a experiência conseguem amadurecer essa ideia. Em algum momento desse curso,
a gente vai se deparar com alguém que já perdeu quase tudo. Pode acreditar. Alguém que não confia, alguém que não acredita, que não espera mais nada, né? E quando esse momento chegar, o que vai sustentar a postura de vocês não vai ser o conteúdo decorado aqui, mas é aquilo que vocês carregam aí dentro de vocês. Até onde você está disposto a ir sem ultrapassar o limite do outro, né? Quanto da sua pressa pode atrapalhar o tempo de quem está, por exemplo, tentando sobreviver, cara? O que você faz quando você percebe que não tem mais controle sobre o resultado naquela pessoa, né? Então, em algum ponto da caminhada, vocês vão precisar escolher entre endurecer para não sentir ou permanecer humanos, mesmo sentindo. E essa escolha, caladinha, né, pessoal, silenciosa, ela acontece todo dia, cara. No nosso exercício, da nossa profissão, acontece todo dia. O que você ainda precisa ser cuidado para que não seja projetado ou despejado sobre o outro? Né? Que tipo de profissional você se torna quando ninguém está olhando? O quanto da sua escuta é de verdade e o quanto ainda é defesa, né? Porque vai ter momentos, turma, em que o mundo vai chamar alguém de caso perdido. E vocês vão precisar decidir se vão repetir esse discurso ou se vão sustentar a dignidade de alguém que ainda tem nome, alguém que ainda tem um vínculo, alguém que ainda tem história, né? Faz sentido? Quando tudo, sei lá, parecer fracasso, será que vocês vão saber diferenciar o limite de abandono? A gente vai conseguir sustentar o processo sem se tornar indiferente, pessoal? Será que a gente vai estar presente mesmo quando não houver reconhecimento? Porque eu não estou atrás de reconhecimento. Então, esse curso vai ensinar muito, pessoal, para nós, tá? Mas ele não pode ensinar caráter. Ele não pode ensinar compromisso. Ele não pode ensinar humanidade. Isso cada um constrói no seu próprio caminho, no seu próprio coração, cara. Né? Então, eu encerro essa apresentação de hoje, né, pessoal? Deixando vocês com reflexões que também não pedem resposta imediata, não precisa responder hoje, mas que precisam acompanhar vocês daqui para frente, né? Mesmo que seja só aqui em reflexão. Por exemplo, se fosse alguém que você ama, né? Como é que você gostaria que essa pessoa fosse tratada? Né? O que te move, pessoal? O que move vocês quando ninguém está te aplaudindo? E no final das contas, a quem o seu trabalho realmente serve? Eu espero que essas perguntas orientem, não pesem, mas orientem vocês, né? Que não paralisem vocês, mas vamos tentar amadurecer em cima disso. E quando vocês estiverem diante de alguém no seu momento mais frágil, né, pessoal? Que a gente possa lembrar de tudo que nós estamos começando aqui agora, hoje. Né? Faz sentido? Então, deixa eu ver ali. O Maestro, pode falar, querido? Não, professor, só a parte técnica. As aulas vão ser quando? Que dia? De segunda, quarta? Segunda, quarta e sexta, durante 8 semanas. Segunda, quarta e sexta-feira. Tá? Segunda, mas se vocês quarta e sexta. se precisarem me chamar a qualquer hora da semana, pode me chamar, não tem problema nenhum, estou sempre à disposição. Quero caminhar junto com vocês. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Aliás, o horário vai... sempre às 19. Tá? Começa sempre às 19. Obrigado. Se for, de nada, imagina. Se for ter alguma alteração, eu sempre aviso vocês lá no grupo, tá bom, pessoal? Tá? Então, assim, ó, vou falar em caminhada, né, Maestro? Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa caminhada. O curso começa agora, de fato, mas a responsabilidade, essa começa a partir de agora, né, pessoal? Tudo que foi dito aqui hoje não é para emocionar ninguém, muito menos a vocês. É para lembrar que, em algum momento, alguém vai sentar na frente de vocês, trazendo uma história parecida com tudo que nós conversamos aqui. E quando isso acontecer, não vai ter roteiro, pessoal. Não vai ter plateia. É só você e a vida do outro. Pessoal, posso pedir uma gentileza para vocês antes da gente encerrar?
Posso pedir? Abram as janelinhas se vocês puderem, olhem para mim aqui, né? Eu peço a todos vocês que se sentem aí onde vocês estão de forma mais confortável, não precisa falar nada, sei lá, coloque os pés de vocês no chão da maneira mais confortável, feche os olhos, mas não precisa fechar os olhos, apenas se você se sentir à vontade, né? Agora, imagine alguém que você ama, mas ama sim, professores. Vocês amam profundamente. Não estou falando de alguém distante, não. Estou falando de alguém real, que pode ser um filho, um pai, uma mãe, um irmão. Agora, imagine que essa pessoa está adoecida, pessoal. Não por escolha, nem por falta de caráter, mas por um transtorno que desorganizou tudo dentro dela. Imagine essa pessoa sendo chamada por nomes que desumaniza, né? Ela está sendo evitada, ela está sendo esquecida, e agora imagine que essa pessoa chegou aí até você. E a gente sabe que ela não vai chegar perfeita, não vai chegar pronta, não vai chegar rendida, não vai chegar com aceitação, mas vai chegar como, pessoal? Vai chegar viva. Viva! Completamente destruída por dentro, mas está viva. E a pergunta não é o que você diria. A pergunta é assim, ó, como você estaria presente na vida dessa pessoa? Porque é desse lugar aí que vocês vão trabalhar. Não do lugar do saber propriamente dito, mas do lugar da responsabilidade humana. Fechados? Combinados? Tamo junto? Tamo junto! Tamo junto. Tamo junto, professor Pessoal, Adriano. assim, ó, obrigado. Hoje foi só uma abertura, tá? Quarta-feira, às 19 horas, todo mundo me ouvindo bem aí? Sinaliza para mim. De repente, todo mundo sumiu aqui para mim, pode ser internet. Obrigado, André, obrigado. Então, quarta-feira, às 19 horas, eu espero que esse primeiro encontro, esse primeiro bate-papo, ele é necessário para a gente conhecer, né, Rodrigo? O que a gente vai aprender durante o curso, quais são as abordagens. O professor Adriano leva as coisas muito a sério, leva mesmo. Não esperem certificado lá no final e carteirinha se não fizerem os cursos. Não tem prova ninguém, mas tem atividade de avaliação. Beleza? Tamo junto? Tamo junto? Tamo junto. Tamo junto, professor Adriano. Legal, pessoal. Então, assim, ó, Tamo junto, professor. Obrigado pela aula. Um beijo no coração de vocês, aos microfones. Beijo no coração de vocês. Eu me sinto honrado, na verdade, de estar participando desse curso com vocês, né, cara? Não estou à frente, eu estou junto, né? Caixinhas para festas, um forte abraço, que eu estou vendo aí para vocês, um forte abraço, tá? Conto com vocês quarta-feira, tá? Vamos fazer um trato aqui. Já viram que eu sou criterioso questão de horário, né? Já vamos deixar uma coisa combinada. Quarta-feira chegou atrasado, já vem com a louça da janta para lavar, beleza? Pronto, resolvido o assunto. Quem chegar atrasado, lava a lança da janta. Fechado, turma? Fechado? Beleza? Valeu, professor. Valeu. Fechado, um Boa abraço a noite. todos. Valeu, professor. Muito obrigado. A gente se encontra na quarta-feira, beleza? Deus abençoe. Amanhã estou liberando essa gravação, amanhã lá no grupo para vocês reverem, tá? Vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Forte abraço, beijo no coração, fiquem com Deus, pessoal. Amém. Boa noite, fica com Deus. Valeu, forte abraço, Mizinho.